Instagram. Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa noite. Muito legal. Vou aprender a fazer nas duas ao mesmo tempo, no Instagram e no Face. Vamos lá. Legal, divertido. Disponibilizar o Dr. Luciano Azevedo para todos os locais, para todos os lugares. Imagina. Um monte de gente mandando um oi para você, doutor Luciano, que gostoso. Oh, boa noite, boa noite. Para você, doutora Renata. Muito bom. Conseguimos aí? Bom, então, muito boa noite. Nós hoje estamos aqui com um convidado super ilustre, para mim, uma das pessoas que eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho, por toda a seriedade com que conduz as pesquisas, que é o doutor Luciano César Azevedo. Ele que é pesquisador e superintendente de ensino do Hospital Sírio-Libanês, esteve como presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsi de 2016 até 2019 e é professor livre docente da disciplina de emergências clínicas da USP. Então, hoje nós teremos a oportunidade de conversar sobre os estudos para os pacientes com Covid-19 e, mais ainda, também falarmos sobre os perigos da automedicação. Então, eu tenho que começar agradecendo a disponibilidade do Dr. Luciano Azevedo. Eu sei que vem vivenciando aí um cenário estrondoso e tenso de trabalho. Então, doutor Luciano, muito obrigada por tratar desse assunto de extrema importância para a gente no dia de hoje. Renata, obrigado a você, obrigado pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer discutir esses assuntos com você e, de fato, a gente precisamos esclarecer muitas coisas, porque tem muita dúvida surgindo na literatura, né? Muita discussão, não só na literatura, mas também a coisa se politizou de um jeito que a gente precisa esclarecer, porque daqui a pouco, assim, a Sabesp vai começar a fornecer hidroxicloroquina na água de São Paulo, né? E não está muito longe disso, infelizmente. Então, eu acho que é nesses momentos que a ciência precisa tomar a frente, né? Eu já vi que a Unicamp se posicionou. A nossa conversa hoje vem a calhar por dois momentos, né? Nós vimos aí, no dia 8/4, o médico cardiologista Roberto Calil Filho comentando que fez uso da cloroquina no tratamento contra o Covid-19. E hoje, em coletiva de imprensa, o prefeito Bruno Covas, ele anunciou que a cidade de São Paulo adotou a cloroquina em seu protocolo de tratamento do coronavírus. E eu sei, doutor Luciano, que o medicamento ele está aí no centro de uma polêmica, e nós sabemos que há alguns dias, eu também o acompanho pelas redes sociais, né, acho que você traz informações extremamente científicas e seguras para a população, então eu gosto de segui-lo, muito obrigada. Obrigado. E eu sei que aí, fruto de uma colisão entre os hospitais, o Hospital do Coração, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, numa parceria com a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, BRICNET, vocês iniciaram no Brasil os estudos para avaliação dos efeitos da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. Né? Sei que são cerca de 70 hospitais brasileiros, com expectativa de publicação ainda desses resultados para os próximos meses. Né? E aí eu lhe pergunto, o que você poderia contextualizar efetivamente para a gente com segurança sobre esse cenário? Bom, de onde veio a sugestão da hidroxicloroquina para tratar Covid, né? Tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina, eles são medicamentos que são usados há muitas décadas para tratar principalmente malária. Né? Então, e eles são efetivos para malária, só que malária é causada por um protozoário, né? Causada por um vírus. Depois se começou a avaliar que talvez a hidroxicloroquina ou a cloroquina pudessem ser úteis para tratar vírus. A primeira forma da gente avaliar isso é pegar uma placa de Petri, qualquer coisa de laboratório, qualquer recipiente de laboratório, colocar o vírus lá em concentrações, um número grande de partículas virais, colocar um meio para o vírus ou qualquer agente não morrer, e encher aquilo lá de remédio. Né? Então foi isso que fizeram. Deram um monte de cloroquina numa placa de Petri e viram que nesse cenário de laboratório, no que a gente chama de in vitro, a cloroquina e a hidroxicloroquina foram capazes de matar vírus, inclusive o próprio novo coronavírus, inclusive o próprio SARS-CoV-2. Só que, quando a gente
extrapola um conhecimento in vitro para o que acontece no paciente, é uma distância muito longa. In vitro, como a gente sabe, várias coisas são capazes de induzir morte de agentes patogênicos. Então, muitas coisas são capazes de matar bactéria. Então, muito se trata sepse in vitro e bactéria in vitro na placa de cultura e as bactérias morrem. Mas quando você vai tratar o paciente com sepse, com determinado antibiótico ou determinado agente, isso não funciona, né? Então, existe uma diferença muito grande entre o resultado in vitro e o resultado in vivo para os pacientes. Então, na verdade, quando a cloroquina foi testada, não em SARS-CoV-2 de forma bem desenhada, mas em outros agentes infecciosos, por exemplo, HIV, ebola, ou o próprio SARS, o próprio coronavírus, o primo do atual, né, da geração anterior, em paciente a cloroquina não funcionou, tá? Só que existe essa demonstração do resultado bom in vitro. E aí foram feitos alguns trabalhos que têm uma metodologia muito falha, foram estudos que ou não foram publicados ainda, só estão depositados na internet, mas não passaram pela avaliação científica adequada, tem uma metodologia muito ruim, e esses estudos sugerem um possível efeito benéfico da cloroquina, ou da hidroxicloroquina, né? Então, por exemplo, tem um estudo do grupo francês, que fez em 26 pacientes, mas houve um grande problema metodológico nesse estudo, porque parte dos pacientes do grupo tratamento se perdeu ao longo do caminho, então foram excluídos porque morreram ou foram para a unidade de terapia intensiva ou pararam de ser acompanhados no estudo. E existe uma grande dúvida dos investigadores desses estudos se realmente esse medicamento é capaz de melhorar esses pacientes. Então, de fato, a hidroxicloroquina ela não tem uma eficácia estabelecida. Então, depois, se vocês quiserem, dê uma procurada no comunicado feito pela Unicamp, né, pela Universidade de Campinas, em relação à hidroxicloroquina. De fato, ela não tem uma eficácia estabelecida. A gente precisa de mais estudos, como, por exemplo, o estudo que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que vai tentar responder se a hidroxicloroquina é capaz de resolver esse problema do Covid-19, pelo menos ajudar no tratamento do Covid-19. Quanto ao fato do Ministério da Saúde ter sugerido a administração em pacientes mais graves e de alguns médicos terem comentado que usaram ou que estão administrando para os seus pacientes, a gente entende que num cenário como o de uma pandemia, onde você não tem estratégias terapêuticas capazes de efetivamente debelar ou matar o coronavírus, usar alternativas que não têm a sua eficácia estabelecida podem soar até certo ponto compreensíveis pelo que a gente chama de acesso expandido, ou de uso compassivo, né, uso compassionado, né, que eu não tenho nada a fazer, o meu paciente está muito grave, então eu vou administrar cloroquina, se ele liberar, eu vou administrar cloroquina para ele. Então, isso tem essas dificuldades realmente que podem atrapalhar a nossa avaliação. Mas, de fato, o uso profilático nesses pacientes é muito complicado, porque não existe nenhum tipo de indicação que ele funcione para prevenir o coronavírus, ou mesmo nos pacientes nos casos leves, né? A gente indica para os casos mais graves, porque são aqueles pacientes que é o caso, por exemplo, do Roberto Calil, aquele paciente que está indo para a UTI, sem uma perspectiva de melhora, está piorando o seu quadro clínico, e aí você pode usar algumas estratégias terapêuticas que eventualmente podem funcionar para esses pacientes sem tanta eficácia clínica estabelecida, né? Como o caso da hidroxicloroquina. Na prática, ter a eficácia demonstrada, isso a gente realmente não tem, né? Esse é o que os nossos estudos estão tentando demonstrar, é isso que a coalizão está tentando responder, e eu posso comentar sobre isso daqui a pouquinho. Legal. E aí, bom, preliminar, o que nós temos aí desse estudo que vocês começaram com a BRICNET? Tem alguma coisa já, Lu, que dá para comentar? Tem dois estudos sobre hidroxicloroquina que estão em andamento, né? A gente ainda não tem resultados, os estudos começaram semana passada,
começamos a incluir os pacientes, a gente espera ter algum resultado até o final do mês de maio, tá? O que é que nós temos de estudos até o momento? Em um grupo de pacientes hospitalizados, sempre em pacientes hospitalizados. Em um grupo de pacientes hospitalizados, nós estamos comparando, num lado, hidroxicloroquina, no outro, hidroxicloroquina mais azitromicina, e no outro, o braço controle, que não toma nenhum tipo de medicamento. Tá? Isso num estudo. Esse é para pacientes, como eu disse, casos leves. O que são os casos leves? Pacientes que têm uso de catéter de oxigênio até 3, 4 litros por minuto. Estão internados, mas não tem tanto desconforto respiratório, estão só recebendo catéter de oxigênio 3, 4 litros por minuto. Esse é o estudo 1. O estudo 2, ele é para pacientes mais graves, que já estão entubados ou que já estão recebendo ventilação não invasiva. E nesse estudo, nós estamos comparando hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina mais azitromicina. Então, nesse estudo, no grupo 2, não tem controle. Não tem um grupo de pacientes controle. Por quê? Como é um grupo de pacientes mais grave, a gente resolveu alinhar com as orientações do Ministério da Saúde, que sugerem que nesse grupo de pacientes mais graves, você deve administrar hidroxicloroquina a despeito da eficácia não estar clara. Né? Então, esse grupo não tem controle. Um problema adicional relacionado com a cloroquina e com a hidroxicloroquina é os seus efeitos colaterais. Então, principalmente quando é um indivíduo mais idoso, quando é um indivíduo que tem doença cardiovascular, que tem algum tipo de alteração neurológica ou mesmo alteração hepática, todos esses dois medicamentos, eles podem causar todos esses efeitos colaterais que eu estou comentando com vocês. Então, eles podem causar, por exemplo, arritmia do coração, que o próprio ministro Mandetta comentou, o coração bater descompassado, né? Então, tem uma alteração da frequência cardíaca, do batimento cardíaco. Eles podem causar alterações neurológicas, podem causar convulsão, podem causar alterações de visão, pode causar alterações visuais, e eles podem causar alterações, principalmente gastrointestinais, diarreia, e alterações hepáticas, que podem causar disfunções hepáticas. Né? Então, é preocupante a utilização da hidroxicloroquina se não for prescrita por um médico, e principalmente se esse paciente não estiver monitorizado no ambiente hospitalar. Tem uma discussão que saiu aí de uns colegas que estão administrando hidroxicloroquina por via ambulatorial, né, em pacientes em casa, sem talvez ser uma monitorização adequada. Eu, pessoalmente, acho isso totalmente não recomendável do ponto de vista ético e do ponto de vista científico, porque sem monitorização desses pacientes, a gente tem um risco deles desenvolverem efeitos colaterais relacionados à hidroxicloroquina ou principalmente a sua associação com a azitromicina. Né? Então, está sendo prescrito hidroxicloroquina mais azitromicina, e os dois juntos têm um potencial ainda maior de desenvolver arritmia cardíaca, de desenvolver alteração do segmento ST e, consequentemente, aumentar o risco de morte desses pacientes. Né? Então, desenvolver segmento QT longo é um tipo de arritmia cardíaca que esse paciente pode apresentar, com torção de ponta, uma taquicardia ventricular grave, que pode levar, inclusive, à morte. Então, não é isenta de efeitos colaterais, longe disso. Né? A hidroxicloroquina mais a azitromicina são medicamentos que podem ser deletérios para esses pacientes. Então, realmente é complicado você pensar, né, nessa utilização no contexto desses pacientes com Covid. Principalmente os mais leves, né? Nos moderados a graves, você pode até considerar, porque, de novo, eles estão se tornando um caso clínico de difícil controle, evoluindo mal. Você pode administrar uma terapêutica que não tem tanta eficácia comprovada. Mas nos leves, no paciente que está em casa, é complexo você administrar esses medicamentos. E acho que é bacana, doutor Luciano, esses seus comentários, porque nós já recebemos, por exemplo, eu recebi várias mensagens em WhatsApp circulando a receita do doutor Davi Wipp, né? E até mesmo nas redes sociais, as pessoas perguntando, e aí, será que eu faço, né? Vou mandar manipular uma receita como essa, tá aqui o que ele tomou e sarou.
Então, eu gostaria, enquanto tem muitas perguntas aqui chegando para a gente, mas comentasse um pouquinho mais sobre esse perigo da automedicação, principalmente para os pacientes com sintomas leves ou moderados, o que isso representa, né? Porque as pessoas estão achando que é o milagre agora a hidroxicloroquina frente à pandemia do Covid-19. Assim, a gente não tem, na falta de uma eficácia estabelecida da hidroxicloroquina, não tem sentido você administrar ou você dar esse medicamento para um paciente, ou você mesmo tomar esse medicamento de forma profilática, né? Ou seja, de forma preventiva. Eu acho que eu vou ter Covid-19, eu vou começar a tomar hidroxicloroquina e azitromicina. Isso não faz sentido do ponto de vista médico, né? Não faz sentido nem você utilizar hidroxicloroquina mais azitromicina se você tiver, por exemplo, sintomas leves do Covid. Porque nesse cenário, a eficácia não está estabelecida, né? Então, só quem pode prescrever os medicamentos para você é o seu médico. Ele que vai saber se você tem algum risco maior de desenvolver complicações relacionadas ao medicamento. Então, se eu sou um paciente que tem um problema de fígado, eu não vou poder tomar hidroxicloroquina. Se eu sou um paciente que tem um problema de arritmia cardíaca, de jeito nenhum eu posso tomar hidroxicloroquina mais azitromicina. Então, isso dificulta o tratamento desses pacientes e fazer isso a nível ambulatorial é muito complicado. Mesmo para os pacientes internados, eu preciso ter uma monitorização, por exemplo, de eletrocardiograma, para saber se eu não tenho um risco maior de arritmia cardíaca com a hidroxicloroquina mais a azitromicina. Então, o ideal seria a gente administrar esses medicamentos, de novo, para pacientes mais graves, para os pacientes que estão internados, por acompanhamento médico, com um termo de compromisso assinado pelos pacientes, sabendo que eles vão receber esse medicamento, e com uma monitorização, preferencialmente em ambiente de terapia intensiva. Se não der para fazer em ambiente de UTI, monitorizar esses pacientes com um eletrocardiograma, pelo menos diário, para a gente tentar ver a possibilidade deles desenvolverem arritmia cardíaca e, consequentemente, o que pode acontecer? A gente suspende a azitromicina, caso eles desenvolvam arritmia cardíaca, ou diminui a dose da hidroxicloroquina, ou faz as duas coisas, suspende um e diminui a dose do outro. Então, o que a gente não pode é continuar administrando os mesmos medicamentos para esses pacientes, assim, que já tem um risco maior de arritmia cardíaca. Muito bom. Muita gente lhe agradecendo pelas explicações extremamente claras, dando aí os parabéns. O pessoal que está no Instagram reclamando um pouquinho de microfonia. Acho que às vezes se desligar o seu microfone, Lu, talvez melhore, ou baixar o volume do computador. O áudio para quem está no Instagram está ruim, para quem está no Face está perfeito. Deixa eu tentar. Pois é, mas eu devo estar apanhando do Instagram aqui, só um minuto. Vamos ver se eu consigo resolver a minha vida aqui. Só no Instagram que está ruim. Aqui no Facebook está bacana, está perfeito. Mas muito elogio, muito elogiado, muitos elogios aqui, então agradecer todo mundo que está assistindo. Temos aí 113 pessoas conectadas conosco no Instagram. E no Facebook, 166 pessoas nesse momento lhe assistindo, doutor Luciano. Todo mundo elogiando. Estão dizendo que a culpa é sua, Renata, é o seu. É minha? Fone de ouvido, tá vendo? Estão falando aí. Não, mas eu estou com fone. O fonezinho está aqui. Está soltinho, aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue resolver. O meu áudio está no mudo ou no mais baixo possível. Aqui para mim também. No Face está dando que está bom. Às vezes é o Instagram, sei lá, muita gente conectada também. Ou a questão das conexões, né? Às vezes as conexões são... o pessoal do CEPAC agradecendo para lhe passar, falando que também estão aí, a Adelaide Alves que está assistindo, o CEPAC também está participando da pesquisa. Legal, ótimo. A oportunidade.
E ainda a Adelaide complementa aqui, a população precisa ouvir essa explicação de um profissional experiente, neutro, não envolvido em questões políticas, sobre a indicação e seus efeitos da cloroquina. Parabéns, doutor Luciano. Muito bom. Chega uma pergunta aqui da Tati Bart, dando boa noite, falando sobre o antiviral usado por portadores de imunodeficiência adquirida, como o Atazanavir, que a Fiocruz está em estudo, se você tem alguma coisa aí. Não tem nada ainda em paciente, né? Todos esses estudos são in vitro, nessas mesmas condições que eu estou comentando com vocês, ou seja, pega uma placa, entuxa lá um remédio, e numa concentração que é muito maior do que o paciente toleraria. Se você der qualquer substância numa dose muito alta, você fatalmente vai matar qualquer ser vivo que tiver, mesmo sendo um vírus que tiver naquela placa, né? Agora, transpor isso para a clínica, transpor isso para o paciente é muito complicado, né? Então, a gente não tem uma demonstração clara da evidência, nem de atazanavir, nem de ivermectina, que eu já vi que tem gente aqui perguntando pelo Face, né? Tudo isso é baseado em estudos in vitro. O que tem sido feito para esses pacientes, né? Do ponto de vista clínico, tem sido dado Remdesivir, né? Mas também não tem um estudo demonstrando benefício. Tem sido administrado Caletra, que é uma associação Lopinavir e Ritonavir, que tem um estudo piloto publicado no New England, deve ser mais ou menos um mês atrás, que não mostrou benefício também, tá? Então, assim, a gente de fato não tem uma estratégia terapêutica específica para o SARS-CoV-2, para matar o vírus, a gente não tem. O que a gente tem são terapêuticas de suporte e tentativa de você bloquear os efeitos que o vírus causa no organismo. Então, por exemplo, a gente poderia usar corticoide, né, para bloquear a resposta inflamatória que o vírus causa. Tem muita gente descrevendo que o vírus poderia causar uma resposta inflamatória exacerbada, uma coisa que a gente chama de cytokine storm, que é uma tempestade de citocinas, liberação de muitos mediadores inflamatórios na corrente sanguínea do paciente, ou mesmo no parênquima pulmonar. E nessa cytokine storm, você poderia ver isso por exemplo, elevação das concentrações de L6, de interleucina 6, ou de ferritina nesses pacientes. E aí, uma forma de você bloquear isso seria um antagonista de L6, que seria, por exemplo, o tocilizumab, que é um anticorpo monoclonal que está sendo testado nesses pacientes, principalmente na Itália. E a gente está tentando ver se tem benefício demonstrado para isso. Mas, de novo, a gente não tem uma eficácia estabelecida, né? A gente vai tentar responder isso nos próximos 2, 3 meses. Infelizmente, quando a pandemia, a gente espera, né, que ela já esteja debelada. Mas vamos ver se a gente consegue dar o melhor tratamento de suporte para esses pacientes, né? Dentro dos estudos da coalizão, existe um outro estudo que está sendo capitaneado por nós, do Sírio-Libanês, que tem por objetivo dar corticoide para esses pacientes. Então, essa corticoterapia, administrar dexametasona para paciente com SARA causado por COVID, é exatamente para tentar reduzir esse efeito inflamatório que esses pacientes com COVID têm. E, a partir daí, melhorar a evolução clínica deles, tirá-los mais rápido do ventilador mecânico. Mas, de novo, é tudo estudo, né? A gente não tem alternativa para isso. Aquela publicação, Lu, que saiu no New England, falando dos 10 pacientes da China que receberam infusão de 200 ml de plasma de convalescentes inativos, de doadores recuperados. O que você tem aí para comentar para o pessoal? Então, o plasma de pacientes convalescentes é interessante, é uma estratégia interessante que também precisa de maior comprovação, né? É uma técnica que, às vezes, é complexa de fazer em todo lugar, tem que fazer o fracionamento, de preferência tem que inativar contra agentes patogênicos, poucos lugares do mundo são capazes de fazer essa inativação, mas o que simplesmente você faz é, pega pessoas que estão convalescendo do Covid ou de qualquer outra doença, colhe o plasma deles, seleciona anticorpos dessas pessoas e injeta nos pacientes com Covid para dar um boost na imunidade humoral desses pacientes
e, consequentemente, melhorar a evolução clínica e debelar os efeitos do vírus. Já foi testado em outras doenças por vírus também, como influenza, ebola, etc., com bons resultados. Mas também sempre estudos pequenos. Sempre pequenos. Não tem nada de estudo maior que seja capaz de comprovar um efeito. O Albert Einstein e o Sírio-Libanês vão começar um estudo com plasma de convalescentes nesses pacientes. A gente espera também conseguir responder essa pergunta aí nas próximas semanas. Vamos ver se vai dar certo. Tá, muito bom. É um tipo de imunoglobulina, como está sendo comentado aqui no... E a imunoglobulina também tem sido discutido como uma opção terapêutica para esses pacientes. Né? Também é uma das possíveis opções, mas que também... O grande problema é que a gente sempre carece de maiores estudos para comprovar a eficácia da nossa intervenção. Muito legal. Tem mais uma pergunta aqui. A Andréa Neves pergunta, doutor Luciano, se a medicação pode ser usada em pacientes com a síndrome pós-poliomielite. Penso que é a cloroquina, né? Não sei. Isso é uma pergunta muito importante. Não sei te responder. Não sei se ela teria algum efeito colateral adicional. Não sei se existe essa resposta na literatura, na verdade, né? Mas, de fato, podemos pesquisar e depois posto a resposta no Insta, alguma coisa assim. Mas realmente eu não sei se isso já foi pesquisado, de fato. Também não li nada. E a Lady Jane Ferreira coloca que ela é transplantada e também não pode usar essa medicação. Mas ela também manda um beijo, agradece e parabeniza aí pela live. O que mais que temos aqui chegando? Bom, muito boas as suas explicações. E a Tati Bart perguntando, então quem tem arritmia descarta o uso da cloroquina? Depende do tipo de arritmia, mas a princípio sim. Porque a arritmia cardíaca, ela já é uma fonte de possíveis complicações, né? E a hidroxicloroquina, ela pode desencadear outros tipos de arritmia cardíaca. Então, para você tomar hidroxicloroquina tendo arritmia cardíaca, não é aconselhável, é melhor que o seu médico te avalie e te libere, mas se eu fosse o seu médico, eu não liberaria por causa do risco de você desenvolver outra arritmia cardíaca causada pela própria... Assim, há tipos e tipos de arritmia cardíaca, né? A hidroxicloroquina e a cloroquina são capazes de causar um tipo específico, mas vai que, por você já ter a sua arritmia de base, você tem um risco aumentado de desenvolver esse outro tipo de arritmia causada pela hidroxicloroquina, entendeu? Então, é muito complicado. Chega aqui um outro questionamento. Bom, por que então os pacientes que têm lúpus e malária não têm nenhum tipo de reclamação? Né? Não entendi, passou rápido aqui. Deixa eu tentar voltar um pouquinho a tela. A pergunta do Alexandre, né? Ele está perguntando por que Alexandre, os médicos, Dr. Calil e Dr. Davi Uip, também usaram e não deu efeito colateral. Veja bem, Alexandre, deixa eu te explicar. Vamos tentar explicar como é que funciona isso. Não quer dizer que todos os pacientes que tomam hidroxicloroquina ou cloroquina ou qualquer tipo de medicamento vão ter efeito colateral. Tudo em medicina é baseado em probabilidade, é baseado em chance. Então, quem toma hidroxicloroquina ou cloroquina versus quem não toma, tem um risco maior de desenvolver o efeito colateral do medicamento, entendeu? Não quer dizer que 100% das pessoas que tomam vão desenvolver o efeito colateral. E tudo em medicina é relacionado à chance ou risco, né? Só que, se você tem um risco maior de desenvolver do que eventualmente de curar, eu não vou te dar um medicamento que vai te causar mais prejuízo do que benefício. Então, nesse sentido, se eu não sei se o remédio causa benefício, sei que ele pode causar malefício, eu não vou administrar o medicamento para o paciente, entendeu? Até que eu tenha um estudo que prove claramente que ele é mais benéfico do que maléfico. Ele cura mais pacientes do que ele tem risco de causar efeito colateral. Se eu conseguir demonstrar isso à luz da medicina, aí eu posso simplesmente administrar o medicamento, porque o que a gente fala de relação benefício-risco do medicamento é favorável. Agora, se eu tenho um remédio que de 10 pacientes, em 8 ele causa efeito colateral, em 2 ele cura, eu não vou administrar esse remédio, porque o risco dele causar um efeito colateral é maior do que o risco dele curar. Então é assim que funciona o jeito da gente pensar. E em medicina a gente nunca pode pensar
Vamos ver como é que a gente pode explicar isso de uma forma mais, assim, o fato de eu ter um indivíduo que tomou e não teve nada, não quer dizer que em outros 9, eu posso ter outros 9 que vão tomar e vão ter o efeito colateral, entendeu? Então, por isso que a gente precisa estudar populações na medicina. A gente nunca pode usar o exemplo individual do Luciano, da Renata, do Davi Whipple, de qualquer outra pessoa, como dizer, ele tomou e ele ficou bom. Não quer dizer que o remédio vai funcionar. Ele pode ter ficado bom com o remédio, sem o remédio ou apesar do remédio. Então, por isso que a gente precisa dos estudos para saber se nas populações, no número grande de pacientes, o remédio é mais benéfico do que maléfico. E, de novo, o fato de eu tomar o remédio não quer dizer que eu não vou morrer de Covid. Mesmo que o remédio seja benéfico, eu vou ter um risco menor de morrer de Covid, mas eu ainda posso morrer da doença. Se todo remédio curasse a gente, ninguém nunca morreria. A verdade é essa. Né? Então, eu tenho pressão alta, eu tomo o remédio controla a pressão. Mas eu posso continuar desenvolvendo complicações relacionadas à pressão, mesmo tomando medicamento. Então, não existe em medicina, pessoal, isso é importante, ou na saúde, 100% de eficácia. Não existe nada que seja 100% eficaz. Os remédios, eles melhoram a vida dos pacientes, mas, assim, eles não vão curar 100% dos pacientes. Nenhum remédio cura 100% dos pacientes. Muito bom. Bom, doutor Luciano, é tanta pergunta que chega que depois precisa deixar aí o seu contato, e-mail, página, para nós podermos aí encaminhar. Tem mais algumas aqui que dá para a gente responder. A Helenir pergunta, fale sobre a vitamina D e o coronavírus. Ótima pergunta, Helenir. É o seguinte, foi demonstrado que pacientes com coronavírus, com Covid-19, têm menores concentrações séricas, têm menores concentrações de vitamina D no organismo. Então, você mede lá quanto de vitamina D está circulando no organismo da pessoa, no sangue da pessoa, e do Covid está mais baixo do que a média dos pacientes normais, né, com outras doenças, ou mesmo a média de nós que não estamos com Covid. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu der vitamina D, eu vou melhorar esses pacientes? Não necessariamente. A gente está cheio de exemplos na medicina de circunstâncias clínicas onde os pacientes têm concentrações baixas de colesterol, concentrações baixas de hormônios da tireoide, e se eu der hormônio de tireoide para ele não vai melhorar da doença. Simplesmente é uma adaptação que o organismo faz à situação clínica da doença. Então, até que a gente comprove, através de um trabalho, que eu dar vitamina D, eu melhoro a evolução clínica desses pacientes, por enquanto ainda não tem sentido dar vitamina D para paciente com Covid, e muito menos tomar vitamina D para evitar que dê Covid. Então, não faz sentido de nenhum cenário desse ponto de vista. Tá bom? Muito bom. O Carlos coloca aqui também, doutor Luciano, estamos em São Paulo, onde a maioria talvez vive em apartamentos. Qual o risco de contágio com uso mesmo que individual em elevadores? Vejo pessoas nas sacadas, andando embaixo das sacadas, e penso no risco de contrair o vírus nesse ambiente. Poderia falar sobre isso? Bom, Eduardo. Carlos Eduardo, né? Desde que você tenha uma distância adequada das outras pessoas, que seria mais ou menos 1,5 metro a 2 metros, é o recomendado, né? Que você mantenha essa distância, não tem um risco muito significativo. Outro problema de elevador e de prédio é você usar a botoeira do elevador, né? Então, tem que haver uma recomendação do condomínio de sempre ter uma limpeza frequente, né, dessas botoeiras, para quando você aperta lá o botão do seu andar, você está contaminando ou está sendo contaminado com alguém que apertou antes, né? Então, é sempre recomendado que antes de entrar no elevador e depois que sair do elevador, você lave as mãos ou passe pelo menos álcool gel nas mãos para evitar a contaminação. Outra coisa é a gente tem mania de entrar no elevador, entrar em qualquer lugar e se encostar na parede ou encostar na parede mesmo do elevador. Então, isso é outra coisa que a gente deve evitar, porque você pode encostar sua roupa em um lugar que alguém encostou e, eventualmente, não está muito claro a transmissão do vírus por roupa,
né, por roupa, por sapato, etc. Mas sempre é bom você evitar. Se você puder evitar, quanto menos contato você tiver com superfícies, porta de elevador, parede, muro, etc., é sempre melhor evitar, tá bom? Legal. Tem uma do Insta aqui que eu acho que é bacana também. O uso de ômega 3 como terapia coadjuvante com uso de catéter de O2. Se tem algum estudo? Desconheço e provavelmente não deve ter nenhum estudo para isso. O que faz o ômega 3? Ele melhora o sistema imunológico das pessoas. Em teoria, isso também assim, tem evidências favoráveis e evidências contrárias na literatura em relação a isso. Mas para quem acredita que ele tem um efeito no sistema imunológico, dando ômega 3, você poderia melhorar a imunidade dos pacientes com Covid. Então, é difícil realmente responder essa pergunta. Muito legal, doutor Luciano. Lu, tem aqui mais uma da Tâmara. Existe mesmo relação da vacina BCG com sintomas mais leves, mais amenos? Tem a discussão de que pessoas imunizadas com BCG teriam um efeito, assim, teria um Covid mais leve, digamos, né? O problema de todas essas discussões é até que ponto isso é verdadeiro, isso é fake news, ou isso de fato é simplesmente uma discussão de pessoas que estão querendo sugerir algum tipo de tratamento fora do tratamento habitual, né? Como isso é muito baseado em eu acho, ou em sugestões, ou em a minha visão, ou eu dei para 5 pacientes e os pacientes melhoraram, é muito pouco científico, digamos assim, né? Então, até que a gente tenha evidências claras do ponto de vista científico, assim, eu não vejo sentido em você usar nem hidroxicloroquina, nem cloroquina, nem usar nenhum tipo de antiviral, nem usar ômega 3, nem usar vitamina D, nem usar, nem ver esse paciente com BCG, nem dar BCG para essas pessoas. Então, a gente, assim, num cenário como esse, a gente precisa se basear no que a ciência é capaz de produzir, né? Se a gente conseguir fazer isso e evitar achismo, evitar fake news, evitar condutas que são pouco baseadas em evidências científicas, a gente vai conseguir sair dessa de uma forma melhor. E para a gente... Vamos encerrando também, porque o doutor Luciano, eu sei que ele tem um horário super restrito com tudo, eu combinei com ele que não ia explorá-lo demais. Mas, Lu, você acha que os primeiros dados aí desse estudo em parceria com a BRICNET, quando é que a gente consegue ler alguma coisa? Porque agora, certamente, todo mundo fica desesperado, né? São Paulo agora coloca a cloroquina como protocolo, como tratamento, né? A gente não tem nada ainda com uma grande especificidade. O que você diz, né? Olha, assim, a gente tem um compromisso, Renata, e pessoal que está ouvindo, né, e está assistindo, a gente tem um compromisso de liberar essas informações o mais cedo que a gente puder, né? Porque a gente está fazendo estudo para uma demonstração científica, mas a gente entende que é uma pergunta de saúde pública, né, que pode influenciar para tomar ou para não tomar. A gente não tem nenhum tipo de viés em relação a dizer não tomem ou dizer tomem. O que a gente quer é que o tratamento seja baseado pelas evidências científicas, porque, de novo, existe um risco de, administrando os medicamentos para essas pessoas, as pessoas terem efeitos colaterais, né? E a gente não quer administrar um tratamento que vai matar mais as pessoas do que a própria doença. Então, a gente tem um compromisso de, assim que a gente tiver uma análise que seja capaz de responder algumas das perguntas, nem que o estudo não esteja totalmente completo, a gente vai divulgar essa análise por causa do nosso compromisso de informar as pessoas a respeito desse tratamento, seja ele benéfico, seja ele maléfico. A gente torce muito, de coração mesmo, que ele seja benéfico, que a gente consiga encontrar um tratamento para o Covid que seja específico para o vírus. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem. Se a gente ainda não tem, não dá para a gente recomendar baseado no que a gente tem na literatura até o momento. A gente não precisa nem ser um estudo brasileiro, tem estudos americanos em andamento,
tem estudos europeus em andamento, tem estudos chineses em andamento. O que sair primeiro, melhor. Se for positivo, melhor ainda. Ou se for negativo, ótimo, porque aí a gente já sabe. Pessoal, vamos parar de estudar hidroxicloroquina porque ela não funciona. É melhor a gente parar. Tá? Mas, assim, a gente não vai saber isso através de trabalhos mal desenhados ou com limitações do ponto de vista metodológico. Muito legal. E aí, para nós encerrarmos, o que você deixaria de orientação ou recomendação para quem está nos ouvindo e está aí preocupado com as questões do Covid-19, Lu? Eu acho que a orientação é para os profissionais de saúde, eu vou falar como intensivista primeiro, para os profissionais de saúde que trabalham na unidade de terapia intensiva. A gente sabe cuidar desses pacientes, eles não têm nenhuma doença que a gente não saiba cuidar, a gente sabe cuidar da síndrome do desconforto respiratório que eles têm, a gente sabe tratar esses pacientes. A minha sugestão para vocês é, vamos fazer o que a gente já está acostumado a fazer, o nosso trabalho habitual do dia a dia, e vamos fazer o nosso trabalho habitual do dia a dia bem feito e nos preocupando em não nos contaminarmos. É isso que a gente precisa ter de noção, né? Assim, a gente não existem heróis nesse momento. Existem profissionais que fazem o seu trabalho de forma adequada, de forma correta, né, cumprindo as suas obrigações profissionais e dando o melhor de si para o paciente, mas sem nenhum tipo de heroísmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta, o paciente piorou, vamos entrar lá dentro de qualquer maneira para resolver a vida dele. Vamos nos proteger primeiro, depois a gente entra e resolve a vida do paciente. De nada adianta a gente tentar salvar o paciente e a gente se contaminar e ter uma doença mais complicada depois. Para os profissionais de saúde, para quem não é profissional de saúde, e também vale, obviamente, para o profissional de saúde, de novo, né, nós temos que fazer as nossas condutas baseadas no que a ciência, no que a epidemiologia é capaz de responder, no que a infectologia é capaz de responder. De repente, ao invés de 200 milhões de técnicos de futebol, nós temos 200 milhões de epidemiologistas e de infectologistas. Todo mundo acha que sabe cuidar, sabe entender o que é a curva de evolução da doença, sabe entender, consegue entender que pode sair de casa ou não pode sair de casa. Todo mundo resolveu ter palpite em relação a isso. Então, vamos escutar as fontes confiáveis de informação. O Ministério da Saúde, os hospitais, as universidades, as pessoas que nós estamos acostumados a ouvir, e vamos nos cuidar. Acho que essa é a minha mensagem final. Muito legal. Gostaria de te agradecer o carinho, obrigada pela disponibilidade. Conversei com o Luciano em 5 minutos, ele falou, não, Renatinha, a gente entra sim, acho que vai ser bem bacana, então, obrigada de coração. Todo mundo que ficou conosco, acho que depois, Luciano, a gente coloca aí seu e-mail, sua página, para que as pessoas sigam e tenham fontes confiáveis. O que nós não precisamos nesse momento, acho que são as fake news, né, que a gente já tem de sobra, e acho que seguir pessoas sérias, cientistas, é a melhor opção que nós temos agora. E o Luciano sempre coloca as matérias de uma forma muito clara, então acho que tanto os leigos quanto os profissionais da saúde conseguem aí fazer um bom acompanhamento do que vem acontecendo pelo mundo. Então, queria desejar uma feliz Páscoa para todo mundo. Doutor Luciano, um beijo carinhoso, meu amigo querido. Obrigado, Rê. Um beijo para você, uma boa Páscoa para todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa, por favor. Tá bom? Hashtag fique em casa, lavem as mãos. Fiquem em casa. Vamos passar por cima disso da forma mais tranquila possível, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.